Mais uma vez, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou compartilhar um texto da palavra de Deus. Isso aqui pode ir na sua casa aí. Livro da Revelação de Apocalipse, capítulo de número 2. Livro da Revelação de Apocalipse, capítulo de número 2. Farei a menção de alguns versos junto com os irmãos, desde já. Deus abençoe meu mano, Samuel Farias, grande homem de Deus, essa banda abençoada. Deus abençoe meus amigos, minha irmã que se faz presente, meu cunhado, a Nath que foi usada por Deus. Deus te abençoe, minha santa. Livro da Revelação de Apocalipse, a fotógrafa também, Deus abençoe, minha santa. Diz o texto, deixa Deus te usar. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Verso de número 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Por fim, o verso 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Meus irmãos, é de conhecimento de todos que João é o escritor deste livro. É interessante que dentre as muitas aparições de João, podemos destacar alguma delas, o porquê não lembrar e dizer, acerca da ressurreição da filha de Jairo, quando entra para a casa da menina, Jesus, os pais da menina, Pedro, Tiago e João. João também é participante na agonia do Getsêmani, quando Cristo, após ter orado, ele regressa e vai dizer aos seus discípulos: vocês não podem nem sequer vigiar um pouco comigo. João também é participante no evangelho que traz consigo o seu nome, no capítulo de número 13, no qual Cristo pega uma toalha, uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Chega em Pedro e diz: Pedro, dai-me os seus pés para me lavar. Pedro diz: não, Senhor, esse negócio está errado. Era para estar sendo feito ao contrário. Era para mim estar lavando os seus pés. Cristo rasga o verbo e diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não tem parte comigo. Pedro diz: Senhor, sendo assim, lave os pés, lave as mãos, lave o corpo inteiro, mas deixa eu ter parte com o Senhor. Jesus, ele vai dar dos seus últimos ensinamentos, e ele vai dizer algo que vai deixar todos atônitos. E o que dirá? Um dentre vós há de me trair. Ora, vejamos que após isso todos se perguntam: quem será o traidor? Quem terá tamanha audácia de fazer isto? E é por isso que digo, crente que tem intimidade é outro nível, discípulo que tem intimidade é outro patamar. E por quê? Porque quando ele diz isso, Pedro vai perguntar para João: João, pergunte para ele quem é o traidor. E aonde está João? Com a cabeça reclinada no peito de Jesus. E diz: Senhor, quem é o traidor? Jesus diz: aquele que eu der o bocado molhado, esse me há de trair. Ora, para quem é dado o bocado molhado? Judas Iscariote. Vejamos também que João, além de ter a audácia de escrever um livro que traz consigo o seu nome, também escreve 3 epístolas. E por fim, o livro da Revelação de Apocalipse, no qual o mesmo dá-se início no capítulo 1 e verso de número 9, quando o próprio João toma a palavra e diz: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na perseverança de Jesus Cristo, achei-me em uma ilha chamada Patmos, por causa do testemunho de Jesus Cristo.
João, ele vai escrever as 7 igrejas, nas quais se encontram na Ásia, sendo que farei a menção apenas da igreja de Éfeso. É bem verdade que Éfeso situava-se no território da atual Turquia, na principal rota que ligava os países do Oriente até o Ocidente. Esse foi, possivelmente, um dos principais fatores para o seu grande desenvolvimento. Éfeso recebe o título de metrópole suprema da Ásia, pois nela havia uma das maiores construções, o grande templo da deusa Diana, no qual mesmo figurava-se entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Haja vista que dentro de Éfeso havia também um centro de adoração a esta deusa por nome de Diana. Haja vista que Paulo, depois de sua 3ª viagem missionária, ocorrida entre os anos provavelmente 52 e 57 depois de Cristo, e isso encontraremos em Atos dos Apóstolos, do capítulo 19 a 21. Paulo permaneceu em Éfeso por 3 anos. Assim, ele estabeleceu a igreja, mas haja vista, Samuel, que alguém que olhava dizia: não tem como essa igreja ser estabelecida diante de um cenário desse. Não tem como uma igreja ser estabelecida mediante a um cenário de pecado, a um cenário de idolatria, a um cenário de coisas que não agradam a Deus. Alguém olha e diz: ei, Paulo pode até tentar, mas não vai conseguir, porque o cenário é catastrófico, o cenário é caótico, é quase impossível uma igreja ser estabelecida mediante um cenário desse. Mas o que me chama a atenção, e coisa boa de Deus, é que Paulo estabelece a igreja com 3 princípios básicos. Paulo estabelece a igreja de Éfeso com 3 princípios básicos. E quais são? Ele estabelece a igreja na base de oração, lágrima e palavra de Deus. Eu repito isso. Paulo estabelece a igreja de Éfeso, glória, na base de 3 princípios. E quais são eles? Oração, palavra e lágrima. O próprio apóstolo São Paulo declara na carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir balela, é ouvir a palavra de Deus. Glórias a Jesus. O interessante é que o escritor aos Hebreus toma a palavra e diz: ei, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma aguda espada de 2 gumes, e vai à divisão da junta e a medula, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. A palavra é tão boa que o salmista toma ela e diz: ei, lâmpada para os meus pés, aleluia, é a tua palavra, é luz para o meu caminho. O salmista é tão audacioso, Samuel, e ele vai dizer ainda: eu guardei, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pregador, você não me convenceu que a palavra não mata ainda. Te convenço agora, pois o nosso Cristo está dando um sermão e o pau está quebrando. Alguém diz: Senhor, está duro demais esse sermão. Senhor, pare com isso. Meu Senhor, pare um pouco com isso. O interessante é que é por conta disso, aleluia, alguém, Jesus diz: ei, pode ir todos embora, mas Pedro fica. Jesus diz: Pedro pode ir embora também. Pedro vai dizer: Senhor, ou melhor dizendo, Jesus diz: pode ir embora, Pedro. Pedro diz: Senhor, para onde irei eu, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É a palavra que restaura, é a palavra que levanta, é a palavra que dá vida, é a palavra que põe de pé. E é por intermédio desta palavra que a sua casa será salva. É por intermédio dessa palavra que a sua família será salva. Eu estou sentindo Cristo aqui, e eu profetizo para você que me ouve: te prepara, a sua casa será salva, a sua família será salva. Há uma graça
graça de Deus invadindo este estúdio, e eu profetizo debaixo desta graça, a sua casa estará estabelecida, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu repito isto porque é forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como assim, pregador? Pode se levantar, Sambalate, Tobias, Gesem, o inferno inteiro e seus adébitos, mas a promessa está de pé, a promessa permanece de pé, o céu é maior. Mediante a isso, alguém diz: ei, Paulo fez um feito muito grande. Paulo fez algo teoricamente possível. E por quê? Porque assim mesmo Paulo estabelece uma igreja mediante a um cenário de crise, mediante a um cenário de pecado, mediante a um cenário caótico. Sim, o apóstolo São Paulo faz isso mediante a todas estas coisas. Vejamos que João, ele tem uma palavra no capítulo 2, e no verso 1 ele vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Éfeso, tudo nos indica que é o mesmo, está se referindo ao pastor da igreja. É interessante que no versículo subsequente, no versículo 2, João vai dizer: eu sei as tuas obras. Como assim? Eu sei as tuas obras. Que bom é saber que o dono da igreja é onisciente e não precisa de informações a respeito do que está se passando. Saber que ele sabe é confortante, porque nos dá tranquilidade. Eu repito isso: saber que ele sabe é confortante, porque nos dá tranquilidade e nos transmite certeza. O porquê, pregador? Que ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. Eu repito isto: saber que ele sabe é confortante, pois nos dá tranquilidade e nos transmite certeza que ele é poderoso para fazer tudo aquilo que prometeu. Porém, a fala de alguns cristãos é a seguinte: Deus não sabe da minha prova, Deus não sabe da minha luta, Deus não sabe do meu deserto, mesmo porque se o mesmo soubesse, eu não estaria passando por isso. Mas escute isso: Deus trabalha com um princípio chamado tempo. Oh, glória a Deus! E onde está isso? Eclesiastes 3: há um tempo determinado para todas as coisas, e há um propósito estabelecido debaixo do céu. Olha que coisa do céu! Ele tão somente sabe como é isso, que Jó tomou a palavra e disse: ei, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos hão de ser impedidos. Se atente ao detalhe do texto, pois ele é bem claro ao dizer: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, detalhe, pode ser pensamento bom, pode ser pensamento ruim, mas ninguém muda o que ele está pensando ao seu respeito. Aí Jó para e diz: ei, ainda tem uma coisa mais interessante. E o que? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Calma lá, porque Jeremias também toma a palavra, e no capítulo 29, verso 11, Jeremias vai dizer que o Senhor tem pensamentos ao nosso respeito. E que pensamento é esse, pregador? É pensamento de paz. Então eu profetizo para alguém que acredita nisso: ele tão somente sabe da tua prova, tão somente sabe da tua luta, tão somente sabe desse deserto, que me trouxe aqui para te informar que esse deserto acaba hoje, essa luta se cessa hoje, esse choro para hoje. Por que, Gabriel? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu profetizo nessa noite: te prepara, o choro vai cessar, tem alegria chegando na casa de crente. A pandemia não vai te alcançar,
A doença não vai te matar. E por quê? Tudo ocorre por conta de um propósito. E o propósito é há um tempo determinado. E o tempo está chegando. Receba a graça na sua casa. Receba a cura na sua casa. O céu vai te surpreender. Há uma graça invadindo esse lugar. Eu sinto o Senhor aqui. E enquanto você está me assistindo dando glória, Cristo está quebrando obra de macumbaria, está quebrando obra de feitiçaria. Ele está fechando sepultura. E porque a palavra chega na sua casa hoje. E que palavra é essa? Você e a sua casa vai servir a Cristo. Porque o céu não perde batalha. Jesus não perde batalha. Éfeso tem muitas qualidades. Éfeso tem muitos pontos positivos, Samuel. Ela vê os pontos negativos e tira. Ela vê os pontos positivos e afasta. E qual é o outro ponto positivo? Ela vê o ponto negativo, melhor dizendo. E qual é este? E puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, mas são achados mentirosos. Uma das maneiras, isso é muito forte, de se pôr alguém à prova é confrontar o que ele diz com o que ele é. E por que, Gabriel? Porque falar todo mundo fala, mas fazer é outra coisa. Uma das formas de se pôr alguém à prova é confrontar a sua vida e a sua mensagem com a doutrina da santificação. E porque sem santificação ninguém verá Deus. Um bom obreiro que se preze, um bom líder que se preze, um bom pastor que se preze, vai pregar aos que o ouvem que sem santificação ninguém verá Deus. Vai pregar aos que o ouvem que a porta larga conduz ao inferno, mas a porta estreita nos leva para o céu. Sim, mas a grande questão é que tem gente dizendo: ei, vinde como estáis e permanecei. E não foi isso que foi ensinado por Cristo. E o que foi? Vinde como estáis, mas não permaneceis. Oh, glórias a Jesus. Embora vivamos um período liberal, alguém dizer: pode vir como está, mas isso não me convence, porque o Cristo da cruz falou outra coisa. E o que ele disse? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então não vem me dizer que pode vir como está e permanecer. Não me diga, não venha me falar que pode ficar em pecado de maneira alguma, porque o céu não aceita isso. Vinde como estáis, mas não permaneceis. O céu é realidade. Oh, glórias a Jesus. Mas pregador está difícil. Pregador, eu não tenho coisa boa. Pregador, eu tento tanto e nada dá certo, então prefiro fazer errado. Pregador, eu estou na igreja e só tenho prova. Quem te disse que seria fácil? Quem te falou te enganou. E por quê? Porque Cristo disse: no mundo tereis aflições. E o que é aflição? Aflição é angústia. Mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. Mas eu perdi tudo. A grande questão, Samuel, é que vivenciamos um período, se não dizer um dos piores, porque querem parar de seguir a Cristo por causa de briga de relacionamento. Porque o marido brigou, eu vou parar de ir para a igreja. Porque o emprego se fechou, eu vou embora. Ei, irmão, olhe para cá. Eu podia ter parado. Eu podia. O Samuel não queria tocar nesse assunto, mas eu toco. Eu perdi meu pai e a minha mãe em um período de 4 meses. Eu perdi meu pai e a minha mãe em um período de 4 meses. O Senhor achou por bem, Samuel, levar o meu pai em dezembro. Você sabe mais do que ninguém, era meu amigo, meu companheiro. Eu quase entrei em depressão, a ponto da minha mãe
olhar para minha irmã e dizer: Rafaela, faz alguma coisa. O Gabriel vai entrar em depressão. Mas um dia eu fui ao monte. Mas isto muito tempo depois, não parei. A chegar ao período a qual a minha velhinha ficou doente, ficou 14 dias internada. Sabe o que é 14 dias olhando na cara da sua mãe? Foi isso que eu fiquei. A última vez que vi foi o dia que levei para interná-la. Mas aí fui ao monte e Deus falou: Gabriel, você não prega por moda, você prega por uma história comigo. Entenda uma coisa, um dia eu falei: Deus, eu preciso de uma história, de um testemunho. E Ele disse: eu estou forjando essa história em você. Não entenda as profecias de Deus como você queira, entenda como é para se entender. Porque eu falei: ei, Deus vai salvar minha mãe. Certa feita, Natália, meu irmão chega na casa do meu cunhado 11 horas da noite. A minha irmã abre o portão e ele balança a cabeça dizendo: ei, não deu. Não deu. Eu falei: eu não estou passando pelo luto de novo, não é possível. Não é possível que eu estou passando por isso outra vez. Mas vai parar? Vai para o mundo, vai usar droga, vai se prostituir? Não compensa. Pregador, por que você não para? Porque eu sei de uma coisa: a vontade dele, ela é boa, perfeita, agradável. É só isso não. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. E por que você prega, Gabriel, ainda? Porque Paulo está quebrando as coisas de Paulo. E o que Paulo diz? Porque dele, por ele, para ele são todas as... Eu profetizo para alguém que me ouve: quando pensar em parar, olha para a cruz. Quando pensar em desistir, olha para a cruz. Quando pensar em retroceder, olha para a cruz. E porque tem algo em vista. E Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É só isso? Não. Tem mais ainda. Quando pensar em parar, olha para o Calvário. A cruz é maior do que briga de relacionamento. A cruz é maior do que briga de casal. A cruz é maior do que briga eclesiástica. Por quê? Porque há uma promessa. E qual é ela? Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar um lugar e virei outra vez. Guarda essa expressão: virei outra vez. Porque ele estava dizendo mais ou menos assim: a cruz vai me matar, mas eu virei outra vez. O pau vai quebrar, mas eu vou e volto um dia. E Ele está voltando para nos levar para... Oh glória! Saber que Ele sabe é confortante, pois nos transmite certeza que Ele é poderoso para fazer o que prometeu. Puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, mas são achados mentirosos. João, ele acha o principal erro aonde Éfeso está pecando. Mas acredite se quiser, Éfeso foi ensinada, foi instruída, Éfeso foi avisada. Na onde? Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10. E o que Paulo vai dizer? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Acredite se quiser, o dia mau chega, para o bom, para o ruim, para o rico, para o pobre, mas chega. Então Éfeso é avisada,
mas não dá ouvido. E alguns anos depois, alguns capítulos após, alguns livros após, João está quebrando o pau no capítulo 2 e verso 4, e o que ele vai dizer? Eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Detalhe, Éfeso foi ensinada a viver afundada e arraigada no amor. Mas a grande questão pela qual é feita a perca do primeiro amor está em Mateus. Cristo, dando um sermão, vai dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane. E por quê? Porque no final dos tempos se levantarão nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, e por muitos se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E qual é a causa desse esfriamento? É a divisão. Paulo vai dizer no capítulo 3 de 1 Coríntios: e não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne. O termo meninos, pelo qual Paulo está usando, ele não está se referindo a alguém que é novo, não, de maneira alguma. Não está se referindo a alguém que é novo no Evangelho, que é novo na fé. Não. Paulo se refere a cristão que tem 20, 30, 40 anos de Evangelho e é imaturo, briga por posição eclesiástica, briga por coisas pequenas. O pastor não olhou na minha cara, eu vou sair. Ah, não me deram o grupo, eu vou desviar. E Paulo diz: entenda uma coisa: enquanto vocês permanecem assim, quem perde com isso é a igreja, e quem está ganhando é o inferno. É por isso que vemos por aí muitos grupos destruídos. É por causa de divisão, dissensão, contenda. Paulo, qual é a receita? A receita eu te passo agora. Fala para mim, Paulo. Fala. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Como assim? Eu posso pregar, alguém louvar, alguém orar, mas se Deus não der o crescimento, a obra não vai para frente. Mas a partir do presente momento, que um pegar na mão do outro e dizer: ei, eu prego, tu canta, alguém exalta, fica tranquilo, quem vai ser beneficiado com isso será o reino. É por isso que o salmista vai dizer: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então a causa da perca deste amor é a divisão. É tão interessante, irmãos, em que João, ou melhor dizendo, Tiago, ele considerou um ato de traição o amor ao mundo e não a Deus. Além do mais, é interessante também que Paulo manifestou o propósito de permanecer com este propósito. E o que ele disse? Muito interessante: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas isso é para dar glória. E por quê? Porque ele vai dizer uma coisa: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A palavra de Cristo para alguém essa noite é: deixa falar quem quiser, deixa criticar quem quiser, deixa reclamar quem quiser. O importante é o que Cristo já falou ao teu respeito. E o que ele disse é que eu e você somos mais do que vencedores. Aleluia. Versículo 5, olha o que ele diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. 3 pontos aqui são estabelecidos. E qual é estes? Lembrar, arrepender e voltar ao estado original. E por quê?
Porque se tratando de um esfriamento, isto gera uma queda espiritual. Quem orava não ora mais. E o que João está tratando aqui não é de pecado. E porque o texto é claro: lembra-te da onde caíste. E se fosse pecado estaria: lembra-te na onde caíste. João não trata de pecado, ele está falando de outra coisa. Lembra-te, pois, da onde caíste. Posição, da onde você estava e aonde está hoje, atualmente. Você orava bem mais do que ora hoje, buscava bem mais do que busca hoje, era bem mais fervoroso do que é hoje. E o que aconteceu? Fazemos de um culto robótico. Me explica isso, com todo prazer. Eu sei que eu vou para a igreja e lá o pastor vai orar, vai cantar hino da harpa, vai ler a palavra, os grupos louvam, o pregador prega e vamos para casa. E antigamente não era assim. Oh, glórias a Deus. Os mais antigos sabem do que eu estou dizendo, embora seja novo. Antigamente víamos para o culto com um objeto tipo esse daqui. E para quê? Porque não me importava se quem ia pregar, se quem ia louvar, o que ia acontecer. O que me importava era ser abraçado pela graça de Cristo. O que me importava, Samuel, era sair de lá carregado nos braços de Jesus. E agora não. Eu observo se o pregador falou bem, eu observo se a levita errou no hino, eu observo se o culto foi bom. Aí Paulo quebra para dizer: ofereceis a Deus o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou para a igreja querendo receber, mas não tem como receber uma coisa que você não ofereceu. Não há como receber uma coisa que não ofereceu. Então, se quer receber algo diferente, ofereça a Ele essa noite o seu melhor glória, o seu melhor aleluia. Fale com Deus. É necessário voltarmos às origens, voltarmos a ser como éramos antes. Orávamos mais, buscávamos mais, éramos mais fervorosos. Mas ao passar do tempo isto foi decaindo. E é por isso que tem crente que faz tempo que não sente a graça de Cristo, faz tempo que não fala línguas estranhas. É porque só vai para observar, quando na verdade deveria estar indo para adorar, para oferecer. A palavra de Cristo para alguém essa noite é: volte às origens, volte às origens, volte a adorar como antes, volte a buscar como antes, volte a exaltar como antes. E por quê? Porque em breve a trombeta vai soar e a igreja será retirada da terra. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Para me encerrar, João diz no verso 6 acerca da obra dos nicolaítas. E o que era esse grupo? Destruidores do povo. Pregava uma doutrina fácil, pregava um evangelho liberal. Qual é esse? Vinde como estais e permaneceis. Qual mais? Pode pecar à vontade, não tem problema. Ofereciam ao povo comida sacrificada, comida oferecida. E isso não está muito obstante da realidade de hoje. Se prega por aí um evangelho barato, um evangelho fácil. Pode vir comitar e permanecer, pode fazer o que dá na teia, mas o verdadeiro evangelho por Cristo pregado foi: vinde como estais, mas não permaneceis. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A porta larga conduz ao inferno, mas a porta estreita nos leva para o céu. E em breve Cristo vai voltar.
1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Lá não haverá mais morte, mais dor, mais rancor, porque Deus enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Eu encerro a minha participação deixando uma palavra para a sua vida. Não pare, não desista. O céu é maior do que problema, o céu é maior do que crise, o céu é maior do que crise financeira, o céu é maior do que problema. Há um céu de glória nos aguardando, e Jesus está voltando para nos buscar. Então, todavia, seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Adore a Cristo e que Deus vos abençoe.